São João, capítulo de número 10. Vamos ler somente um versículo apenas, tá? É o versículo de número 14. Aleluia. Todos acharam? Digo amém? Amém. Vamos ler junto, por gentileza? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Podeis assentar, irmãos? Aleluia. Queridos irmãos, desde já eu agradeço a oportunidade, ao meu amigo. Ele já se apresentou primeiro, né? Que é meu irmão branquinho. E às vezes, quando eu preciso falar com ele, eu sei da correria dele do dia a dia, do trabalho. E às vezes eu falo com a Ana, fala para o meu irmão me dar um retorno da correria. E a gente sempre tem esse tratamento. Ele é o irmão mais branco, eu sou o irmão mais pretinho. Mas eu tenho o privilégio de ter uma mãe escurinha e ter uma mãe branca também. Isso é coisa de crente, tá, irmão? Queridos irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar juntamente com os irmãos. E louvo a Deus por essa congregação. O meu falecido tio, que já dorme no Senhor, já passou por aqui uma época. Talvez alguns irmãos lembram. Jorge Moraes. E eu me lembro que muitas das vezes eu vi nessa congregação, não tinha ideia o que Deus poderia fazer com a minha vida, né? Hoje casado com a minha esposa, irmã Sueli, essa mulher que Deus tem colocado ao meu lado. Amém. Tem trabalhado comigo, porque sabemos que o ministério, irmãos, na casa do Senhor, o Senhor nos chama para fazer uma obra, seja ela qual for. Tocar um instrumento, né, Elias? Ser pastor, ser regente de departamento, trabalhar na equipe de missões, até mesmo fazer manutenção da igreja. Mas se a esposa não estiver junto, irmãos, não acompanhar, é muito complicado, né? Né, pastor? Né? É muito complicado. Então, eu louvo a Deus pela minha esposa, porque Ele colocou uma mulher do meu lado que tem me ajudado. E ela puxa muito a minha orelha, porque às vezes quando a gente insiste em alguma coisa lá no templo central do coral, e ela chega em casa, os irmãos não estão satisfeitos com isso, aquilo eu fiz que nem estou ouvindo, mas a esposa tem muito peso no ministério, né? Tem muito peso. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Queridos irmãos, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 10, eu vou trazer uma rápida meditação para os irmãos. Eu amo meditar na palavra de Deus. Amo. E pode ter certeza que o que está no meu coração, o que eu anotei aqui, não foi algo feito dentro de meia hora, 1 hora, 15 minutos, não. É fruto de oração, é fruto de meditação, porque todo cristão, ele medita na palavra de Deus. Todo cristão, ele medita. Todo cristão, ele tem um momento de oração. Então, não podemos de maneira nenhuma chegar e estar em cima de um púlpito e falar, irmãos, não deu tempo de meditar, mas eu tenho uma palavra. Não, todos nós, né, pastor Hélio? Todos nós temos sim. É o depósito, né? É o depósito. Tem aquela mensagem que Deus fala na segunda, Deus fala na terça, Deus fala na quarta, Deus fala numa semana, Deus fala em um mês. E é uma mensagem que Deus confirma. Porque, irmãos, a igreja do Senhor que está ouvindo a mensagem. O Senhor fala através de louvores, através de uma mensagem, através de uma saudação, através de um gesto que foi feito aqui agora de uma apresentação de uma criança. O Senhor fala, porque é um cordeirinho que está sendo apresentado à casa do Senhor, é uma família que está trazendo uma criança para ser apresentada. Muito mais do que isso, é cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque Jesus também foi apresentado ao templo. Então o Senhor fala de diversas maneiras. E no capítulo 10, que nós acabamos de ler, um versículo, o Senhor Jesus, ele chama para si, e ele chama para si, e ele tem total autoridade de falar, eu sou. Nós temos aqui bons músicos. Se eu chegar para o tecladista que está aqui, apesar, antes de abrir a mensagem, quero parabenizar, muito bonita a mensagem, a orquestra, os irmãos estão de parabéns, o tecladista, o baixista, nosso Evinho ali, Elinho, né? Muito, muito bonito, os irmãos estão de parabéns. Tem congregação que não tem às vezes nenhum instrumental, né, irmãos? E nós temos que valorizar
os instrumentistas da casa de Deus. Parabéns, irmãos. Amém. E se nós chegarmos para um tecladista e falar: rapaz, você toca muito bem, você é um bom tecladista. Eu sou. É complicado você ouvir isso de uma pessoa, sim ou não? Né? Elinho, você é um bom guitarrista. Eu sou. Chegar para o baterista: meu irmão, você é um bom baterista. Eu sou. É muito complicado você ouvir isso. Mas se falando de Jesus, aí nós sabemos que estamos falando do Mestre. Dentro do capítulo 10 e o versículo 14, ele fala: eu sou. Isso ele nos fala com muita firmeza e com muita clareza. Eu sou. Então pode ficar tranquilo que você está diante de alguém que é. Aleluia. Eu não tenho dúvida que ele realmente é. Ele é um bom pastor. Aleluia. É verdade. Aleluia. Ele é um bom pastor. O versículo de número 3, ele diz, do próprio versículo: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Nós estamos falando, o capítulo 10, ele fala a respeito de um aprisco, ele fala a respeito de um local. Nos primeiros momentos ali, nos primeiros versículos, ele está falando que característica das ovelhas. O versículo 3 fala que as ovelhas, elas ouvem a sua voz. Essas ovelhas ouvem o pastor chamando para fora. Então, as ovelhas que ouvem a sua voz. O versículo 4 fala que essas ovelhas são obedientes. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante. Fala que quando ela sai do aprisco, ela ouve porque conhece a voz do pastor. O pastor vai à frente e as ovelhas seguem. Característica das ovelhas. E se você for analisar e pesquisar, ovelha tem uma característica muito bonita. Ovelha não fica brigando. A ovelha não tem aquela rincha entre elas. É um animal muito dócil. Muito dócil. E a Bíblia fala que o pastor ele vai à frente e as ovelhas conhecem a voz do pastor. Quando o pastor sai, as ovelhas fazem o quê? Seguem. As ovelhas seguem. Só, irmãos, que eu quero meditar não é nesse versículo 3 e versículo 4. Porque você é ovelha desse pasto. Eu sou ovelha desse pasto. E nós temos um pastor, que é esse pastor que fala no versículo 14, que eu sou. Se nós chegarmos novamente para ficar bem frisado e falarmos para o pastor Eliabe, eu sei que ele não é assim. Pastor Eliabe, você é um excelente pastor. Rapaz, você é muito bom. Eu sou. Nós não vamos ouvir isso. Chegar diante do pastor Timóteo, que é o nosso pastor: pastor Timóteo, o senhor é um bom pastor. Não tem pastor como o senhor. Eu sou mesmo. Eu sou um bom pastor. Não vamos ouvir. Mas, dentro do capítulo 10, Jesus ele fala: eu sou. E pode ter certeza que ele é. Quantos aqui se arrependem de estar nesse aprisco? Acho que ninguém vai se manifestar. Quantos já tiveram decepção com esse que falou: eu sou? Olha, teve uma época que ele falou para mim que ele era, e quando eu procurei, não era. Teve uma época que ele falou comigo que ele era, e quando eu precisei dele, ele não estava ali. E eu não tenho esse testemunho. Não sei se alguém aqui tem. Ninguém tem. Porque ele é o bom pastor. Só que nesse versículo 3 e versículo 4 que nós lemos, as ovelhas, elas são identificadas, ela conhece a voz do mestre, vai adiante. Agora, quando chega no versículo 14, muda totalmente o que o capítulo 10 está dizendo. Porque agora o pastor fala assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ele conhece, irmãos. Ele conhece. Pode ter certeza que ele conhece. Eu tenho 2 filhos, pastor Eliabe tem 1. Quem tem mais de 2 filhos? Levanta a mão, por gentileza. Bom, mais de 2. Mais de 2 filhos. Quem tem mais de 3? Levanta a mão. Mais de 3. Já levantou a mão? Quem tem mais de 4? Amém. Vou parar por aqui. Irmãos, cada filho tem uma identificação diferente, sim ou não? Tem. A mãe conhece a mãe, né, irmã Helena? A mãe conhece os filhos.
O pé é diferente, a mão, o jeito de andar. E às vezes, irmãos, o filho tem uma característica diferente do outro, não é porque é mais velho, mais novo do meio. Mas tem filho que às vezes até a maneira de pedir ao pai, né? Quando o filho vem com aquele jeitinho, a filha vem com aquele jeitinho, né, Eliabe? Verdade. Ana, a Aninha quer alguma coisa. Você está rindo, né? A Aninha quer alguma coisa. Porque filho é assim, irmão. Já conhece o pai. Então assim, eu tenho que mudar minha maneira de falar com o pai. Eu vou andar diferente, eu vou tocar nele diferente. A minha voz vai ser mais baixinha. Só, queridos, que no capítulo 10, versículo 14, esse pastor fala assim: eu conheço. Veja, irmãos, que Jesus no capítulo, versículo 14, dá algumas características que é só dele. Que é só dele. Se a mãe pegar e alguém colocar os pés, os 4 pés, que vai totalizar 8, e cobrir da canela para cima e falar para a mãe: reconhece esses pés. Ela pode até errar, sim ou não, mas ela pode acertar 1 ou 2, não pode? Tem pé que é maior, tem pé que é pequenininho, tem pé que é mais gordo, né? Mas Jesus falou assim, e deixou bem claro: eu conheço. E ele conhece, irmãos. Meu irmão, não sei se você saiu do aprisco, porque o versículo 3 e 4 fala que ele chama as ovelhas. Vamos? E as ovelhas saem, porque são obedientes, né? E vai encontrar pastagem. Tem ovelha que depois não volta para o aprisco, fica lá fora. Mesmo assim, esse pastor, do versículo 14, ele conhece, mesmo fora do aprisco, mas ele conhece essa ovelha. A ovelha pode depois voltar cheia de carrapicho, cheia de picão, do mato, pode voltar machucada, mas ele conhece aquela ovelha que está lá fora ainda, eu conheço. Mesmo a ovelha fazendo tudo errado, a ovelha caminhando para o lugar errado, a ovelha falando coisas que não convém, mas ele conhece. Qual o sistema que Jesus usa? Qual o sistema que esse pastor usa de identificação? Você sabe me dizer? Por isso que eu falei que eu não sei pregar, eu sei meditar na palavra. Pregador é o pastor Eliabe, o pastor Hélio, né, que avivado. Mas os irmãos conseguem entender qual o sistema que esse pastor usa para nos identificar? É um aprisco, somos ovelhas. Tem que ter um sistema para ele identificar a cada um. Os irmãos se recordam, não vamos tecer comentários com o nome do político, mas o nosso estado do Rio de Janeiro, ele adotou um sistema de identificação facial. Aeroportos, lugares estratégicos. O camarada passou por ali, pode estar aquela multidão, mas a câmera está ali, sistema facial. Pegou. Está lá. Quando vê o meu rosto, sabe tudo sobre a minha pessoa. Osés Maurício Santana, a idade, aonde eu moro, CPF, RG, tudo. Casado, solteiro, tem filho, não tem, com a placa do carro, sabe de tudo. Sistema de identificação. Existe algum sistema de identificação que está muito apagado, né? Por exemplo, quando você entrava numa empresa, quando você ia abrir uma conta bancária, aí tinha que preencher uma ficha, né? A pessoa te dava uma ficha, você ficava lá preenchendo. Hoje em dia não tem mais isso. Você vai dar o CPF, daqui a pouco a menina fala assim com você: agora você aponta o seu celular, né? Daqui a pouco tem uma rodinha redondinha assim, tira a sua foto, pronto, acabou, está tudo ali. Muito mais rápido, né? Sistema de identificação. Existe algum sistema de identificação que ainda estão em vigor, outros já não existe mais. Mas o problema, irmãos, que esse pastor fala que conhece, ele tem um sistema de identificação que não precisa de energia, não precisa de ninguém para poder recarregar aquele sistema, não precisa de ninguém para estar digitando, não precisa de ninguém para falar: olha, temos 2 baixas, temos 3 baixas. Ele conhece, é ele que aciona, é ele que cura, é ele que renova, ele conhece o sistema e o sistema funciona. Veja, irmãos, que esse bom pastor, dentro do versículo 14, ele fala que um dos sistemas de identificação
Está lá no capítulo 13, versículo 35. Está pertinho. Me ajuda, lê por gentileza. No capítulo 13 e versículo de número 35. Um dos meios dele nos identificar. Às vezes nós falamos sobre identificação, né? Numa empresa, por exemplo. Dentro de uma empresa, quando nós começamos a trabalhar, rapaz, nem cartão tinha. Era o ponto, né? Cada um ia lá e assinava. Aí depois o pessoal começou a fraudar aquilo ali. Aí depois tinha um cartão, né? Colocava o cartão ali, você ia lá, tchum, e dava aquele barulhinho, né? Pronto, estava ali. Tinha dia que acabava a tinta, a máquina não funcionava, aquilo já está. Aí agora tem o sistema da sua digital, né? Esse não tem jeito, irmão. Você tem que ir lá colocar a sua digital, pronto, marcou. Mas qual é o sistema que Jesus adota, que ele conhece cada um de nós? Esse é o sistema universal. Universal. Eu tenho uma digital, pastor Eliabe tem outro, pastor Hélio tem outro, o irmão Enoque tem outra digital. Não adianta chegar lá e colocar o dedo que não vai registrar. Ou seja, vai trabalhar para mim amanhã? Vou. Te pago R$1.000. Vai lá. O problema é quando eu chegar na empresa e colocar minha digital, irmão Enoque, tem que ser do senhor. A minha não funciona. Só que tem um sistema que é universal de identificação. Meu irmão, eu faço parte do rebanho. Faz, meu irmão? Faço. Eu sou ovelha de Jesus. É? Você que está falando, eu não sei. Mas existe um sistema que é universal. Isso vale para os brasileiros, americano, judeu, africano. Que sistema é esse que é identificado? No capítulo 13, versículo 35. Diz assim, ó: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Que identificação é essa, irmãos? Se vos amardes uns aos outros. Isso é universal. Isso aqui nem precisa de identificação. Qual a identificação aqui? Amor. Não adianta eu falar que eu amo, que eu gosto. Não, tem que ter amor sincero. E se não tiver amor sincero, não é reconhecido. Esse sistema de identificação é como se Jesus colocasse uma câmera. Tem uma aqui agora. Mas como se ele colocasse uma câmera. Rapaz, você toca muito bem. Sax, guitarra, teclado. Mas quando Jesus identifica, não tem amor. Não vai adiantar nada. Mas rapaz, ninguém rege como você. Você é muito, muito bom. Mas tem amor? Não. Então o sistema não consegue te identificar. Mas esse pastor é muito bom. Essa irmã do círculo de oração também rege como ninguém, se ela não estiver à frente. Mas tem amor? Pede ao mestre para acessar o sistema de identificação dele. Quando coloca ali, não estou conseguindo identificar. Por quê? Porque não tem amor. Isso é muito sério, irmão. Foi o próprio Senhor Jesus que falou: se não tiver amor, eu não consigo identificar. Outro sistema de identificação que nós temos, e no mundo espiritual, a Bíblia nos fala que Jesus também, ele nos conhece por algumas características. Voltando para o capítulo 10. Mas a identificação do cristão também na área espiritual, ela se dá em meio às hostes espirituais. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Jó, no capítulo 2, versículo 3, a Bíblia fala que Satanás estava em certo ambiente das regiões celestiais. E o que Deus falou de Jó? Quando Deus dá testemunho de Jó, ele fala que aquele homem ele se desviava do mal. É uma identificação. Está vendo aquela minha ovelha? Ele se desvia do mal. Outro exemplo, lembra de Abraão no capítulo 22 de Gênesis? O capítulo 22 de Gênesis, Deus pede a Abraão uma prova da sua fé, sim ou não? Sim. Pede a Abraão. E Deus sabia onde estava o coração de Abraão. Abraão, me dá a tua fazenda. Quero todos os teus servos, sim ou não? Não. Abraão, eu quero todo o teu gado, eu quero a tua riqueza. Me dá, Abraão? Não. O que Deus pede a Abraão? O filho. O filho. Veja, irmãos, que Deus sabe exatamente o sistema de identificação de Deus sabe exatamente aonde está a nossa fidelidade. A nossa fidelidade. E quando nós nos colocamos assim diante de Deus, lembra de Davi?
Salmo 51, não é isso? Salmo 51. A Bíblia nos fala que Davi pecou. Sim, ele pecou. Mas quando chega no Salmo 51, Davi fala para Deus: Senhor, não tira de mim o trono. Deixa comigo, eu já confessei o meu pecado. Deixa os servos comigo, deixa o trono, deixa a coroa comigo. Não, o que ele falou? Não retire de mim o teu quê? Espírito. Então a identificação, a câmera de Deus, quando ele olha, quando esse bom pastor olha lá no coração de Davi, é um homem que pecou? Pecou. Ele errou? Errou. Mas se tem uma coisa que eu consigo identificar, é muito gritante na vida dele, que para ele não importa o reino, não importa a coroa, não importa a riqueza, não importa o ouro. Ele pediu para não tirar o Espírito Santo da vida dele. Sistema de identificação. E nós precisamos ser identificados, irmãos, na região espiritual. Como que você é identificado? Pelo seu amor? Aí você que sabe. Como que Deus te identifica nas regiões celestiais? Qual é a identificação de Deus para a sua vida? É o amor para com os outros? É o zelo para com a obra? É a fidelidade de Deus que se desvia do mal? É o coração voltado para adorar o Senhor? E esse é o momento de nós meditarmos, porque foi feito um grande investimento nesse sistema. Olha, todas as empresas hoje, principalmente os bancos, né? Eu não sei quem trabalha aqui na rede bancária, mas se há um cuidado muito grande hoje de ter um sistema que ele não consiga ser burlado, né? Que não consiga ser hackeado, não é isso? Né? Para alguém vir roubar os dados, roubar o dinheiro. E se investe muito para que aquele sistema venha a funcionar. O sistema que Jesus implantou de identificação, ele consegue identificar cada ovelha. Como que foi esse sistema? Qual foi o preço? Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 11. Carta aos Efésios, capítulo 2, e versículo de número 11. Eu vou ler até o verso de número 16, tá bom, irmãos? Efésios, capítulo 2, o versículo 11 até o versículo 16. O sistema ele foi implantado, o reconhecimento. Mas qual foi o investimento? Quem investiu? Quem implantou? Diz assim, olha, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ele está falando da antiga aliança. Agora o verso 12. Que naquele tempo estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e nem Deus no mundo. Ele está falando de quem? Nós, gentios. Olha o verso 13. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegaste o quê? Perto. O sistema começa a ser implantado, irmão. Aleluia. Já começamos agora a entender que nós, gentios, que não fazíamos parte, alguém está implantando o sistema para que nós, amanhã, como hoje, pudéssemos ser identificados pelo bom pastor. Olha o verso 14. Porque ele é o que? A nossa paz, o qual de ambos os povos fez o que? Um. Então veja que o judeu não tem que se gloriar, o gentio não tem que se gloriar, porque de todos os povos ele fez o que? Um. E derribando a parede de separação que estava no meio. Olha, irmãos, essa parede, eu sei que eu estou falando para uma igreja que é alicerçada na palavra, na escola dominical. Essa parede da separação, né, tinha um tabernáculo e depois tinha aquele murinho que todos os historiadores concordam que teria aproximadamente 1,20 m a 1,5 m. E estava escrito lá, bem claro, que o gentio ele não podia passar. E se um gentio passasse dali, ele era o quê? Apedrejado, ele era morto. Mas quando o sistema está sendo implantado,
a identificação lá no futuro, depois da morte sendo implantado, o que ele fala? Esse muro ele foi o quê? Derribado. Esse muro caiu. E o verso de número 15: e na sua carne desfez o quê? A inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz. E o verso 16: e pela cruz. Foi pela cruz, irmãos. Aleluia. O sistema foi implantado lá na cruz. Reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O sistema ele foi implantado com um alto preço. E que preço foi esse? O sangue de Jesus. Aleluia. Às vezes é uma frustração muito grande para uma empresa quando investe um dinheiro muito grande e quando você vê, alguém entrou, hackeou, roubou dados, pegou algum dinheiro, mas esse sistema de identificação, eu conheço as minhas ovelhas. Por que você conhece? Porque eu comprei ela com meu sangue. Aleluia. Aleluia. Eu conheço as minhas ovelhas, aquela ovelhinha lá do Independência, eu conheço. Aleluia. Não importa o CEP da rua, não importa o CPF, não importa a casa não chama atenção, não é a casa bonita, não é condomínio, mas eu conheço. Glória, porque um dia na cruz do Calvário, primeiro eu derrubei aquele muro, agora gentios, glória judeus, podem entrar. Lá na cruz do Calvário, a minha carne foi rasgada. Olha o verso 15: na sua carne ele desfez. A carne foi rasgada, a carne foi furada, a carne saiu sangue. E esse sistema, quando foi implantado, é por isso que ele conhece, é por isso que ele sabe. E qual o benefício disso tudo? Lá em Hebreus, no capítulo 4, e para nós já terminarmos, carta aos Hebreus, no capítulo de número 4 e verso de número 16. Carta aos Hebreus, no capítulo 4 e verso de número 16. Agora, quando nós já estamos nesses sistemas, somos reconhecidos, qual o benefício de estarmos diante desse corpo glorioso que é a igreja? Capítulo 4, versículo 16. Olha, cheguemos-nos, pois, com confiança. Veja que antigamente, lá no deserto, lá no tabernáculo, nós que éramos gentios, meu irmão, não podia nem chegar perto. Se tocasse nesse muro, você, se ultrapassasse, você era morto. Se você tocasse, você poderia ser o quê? Chicoteado dali, seria zombado, você não tinha acesso. Mas agora não, irmão. Depois da cruz, nós podemos chegar com confiança. Glória a Deus. Aleluia. Yeah. Cheguemos, pois, com confiança. Aonde? Ao trono da graça. Veja, irmãos, quem estava fora do pátio e não no tabernáculo, fora, não conseguia vislumbrar, entender, imaginar como que era lá dentro onde o sumo sacerdote entrava. Não conseguia. Quanto mais os gentios, nós não tínhamos esperança nenhuma. Mas quando esse sistema foi implantado, quando o investimento foi feito na cruz do Calvário, a Bíblia nos garante, irmãos, que um caminho ele foi aberto. Um caminho ele foi aberto. Aí o verso continua: confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o que? Misericórdia. Aleluia. Veja quanta coisa tem, irmãos, envolvido depois que esse investimento foi feito. Nós podemos chegar com confiança, aleluia, nós podemos chegar ao trono da graça, nós podemos encontrar misericórdia. Olha quantos benefícios, irmãos. Isso só tem quem faz parte do rebanho, e isso só tem e consegue ter esse benefício quem é identificado pelo sistema de identificação do pastor. Glória a Deus. E achar o que? Graça. O que é graça? É favor imerecido. Às vezes o filho não consegue passar de série, o filho faz bagunça o ano todo, irmão. E a mãe fala: menino, eu vou te pegar. Filho, menina também? Menino, eu vou te pegar. Menino, eu vou te bater. E o menino faz bagunça, faz bagunça, faz bagunça. E quando chegar no final do ano, eu não vou te dar aquele presente. Mas o amor do pai, o amor da mãe é tão grande, tão grande, tão grande. O menino apronta o ano todo.
E quando chega o final do ano, o que o pai faz? Toma seu presente. Assim somos nós, irmãos. Eu não sei vocês, e eu não mereço. Às vezes eu apronto, e o Senhor ainda me oferece o quê? E quando eu chego lá no trono, eu encontro o quê? Graça. Aleluia. O que é graça? É algo que eu não mereço, mas está lá. Está lá. Aleluia. E achar graça, a fim de sermos o quê? Ajudados em tempo oportuno. Veja, irmãos, quanta coisa boa tem dentro desse versículo para quem é reconhecido pelo sistema facial de Jesus. Você chega com confiança, você tem graça, você alcança misericórdia, você é ajudado em tempo oportuno. Se isso aqui fosse aplicado na antiga aliança, antes daquele muro ser derrubado, meu irmão, imagina um camarada chegar para o sumo sacerdote e falar: você me ajuda? O que está acontecendo? Olha, eu estou com dificuldade, vamos fazer o seguinte: final do mês tal, eu só consigo entrar ali uma vez, aí eu vou clamar por você. Olha quanto tempo esse homem tinha que esperar. Olha quanto tempo. Agora não, irmão. Depois do sistema implantado e depois do sistema de identificação, Jesus olhou daqui. Qual o seu nome, meu irmão? Você que está de óculos. Você? Hã? Daniel. O sistema está aqui, lá do céu. Quando o sistema vai, começa a procurar, achou Daniel. Aleluia. Não é característica de óculos, cor clara, cabelo liso, não é isso não. Achou Daniel. Lá no Daniel ele consegue ver uma ovelha. Meu sangue foi vertido por ele. É ele. Glória a Deus. O Daniel, ele tem acesso ao trono da graça. Meu filho, a hora que você quiser, você pode entrar. É um caminho vivo que eu inaugurei na cruz do Calvário. Lá você, vai lá, meu filho, pode ir. Você vai ter graça, misericórdia, você vai ser ajudado. É para quem consegue ser identificado. Meu irmão, se você está tendo dificuldade para ser identificado pelo sistema que foi implantado, corra o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque se existe um sistema na empresa que identifica você como funcionário, é porque no final do mês você recebe um salário. Agora nós, irmãos, que fazemos parte desse rebanho do capítulo 10, vai chegar um dia que esse sistema vai olhar Daniel, vai olhar Anabelle, vai olhar Oséias, Eliabe, vai olhar Hélio, vai olhar você. Bom, eles estão todos aqui, não é para receber um salário, mas é para adentrar as mansões celestiais. Glória a Deus! Se o sistema não for reconhecido, não tem como. Meu amigo, se você está fora desse rebanho, se você não consegue ser identificado pelo sistema de identificação de Jesus, corra o quanto antes, entrega a sua vida para Jesus, porque além de valer muito a pena de fazer parte, porque você encontra graça, misericórdia, bondade em momentos oportunos, um dia, falta pouco, estaremos lá no céu. Nunca mais sairmos de lá e para toda a eternidade dizermos: Santo, glória Santo a Deus, é o Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe a igreja. Muito obrigado pela oportunidade. Continua orando por nós.